Olá, meus queridos alunos, que bom estar aqui com vocês, mesmo que seja de forma virtual. Espero que todos estejam bem, que todos estejam se protegendo, que logo a gente possa voltar a se ver de forma presencial, tá? Bom, nós vamos ter a nossa primeira aula experimental aqui de Educação Física, que é uma aula que trata sobre a questão do lazer, tá? Dos conteúdos culturais do lazer. Vocês já viram em uma outra aula que nós já tivemos, né, no semestre anterior, que esse assunto ele já foi trabalhado. E eu cheguei a conversar com vocês que a questão da educação física, né, eu sempre reforço isso para vocês, que a educação física ela não se limita a esporte, né? Ela tem uma série de conteúdos que devem ser trabalhados, como a questão das atividades rítmicas expressivas, das lutas, do esporte, dos jogos, da questão do conhecimento sobre o corpo e da questão do lazer também. Então, qual é o objetivo dessa aula? É mostrar para vocês a relevância da utilização dos conteúdos culturais do lazer nos equipamentos esportivos da escola, buscando instigá-los, né, para que vocês possam, a partir do conhecimento que vocês vão ter aqui, aprender por meio da ludicidade e ter um estilo de vida mais saudável, diante dessa sociedade capitalista, diante dessa sociedade que a gente vive, que não para, que só para por causa de uma pandemia, né, gente? Se não for essa situação, é uma sociedade que ela está se movimentando o tempo todo, então a gente precisa criar formas de trabalhar o lazer, a fim de que a gente possa ter uma saúde que nos traga uns bons anos de vida, né? Que a gente possa ter qualidade de vida. E a gente também pode aproveitar esse momento de pandemia agora para a gente criar formas de lazer dentro da nossa casa, né? É muito estressante a gente ficar isolado, a gente ficar trancado, tem horas que a gente já não consegue mais produzir, raciocinar, isso nos cansa, nos estressa. Então, de que forma o lazer, que pode ser trabalhado dentro da nossa casa, ele pode melhorar a nossa qualidade de vida nesse momento tão difícil, tá? Então, os objetivos específicos, como vocês podem ver aqui, é abordar a categoria lazer em educação física, possibilitando aos discentes, a vocês, o conhecimento sobre o que é lazer, quais são as definições que existem, a importância dele e os aspectos educativos do mesmo. Apresentar os benefícios dessa prática para o nosso desenvolvimento corporal e conhecer as diversas possibilidades presentes na cultura que vocês podem vivenciar nos equipamentos esportivos dentro da casa de vocês, tá bom? Bom, nós iremos trabalhar a questão dos conceitos e definições, como eu falei para vocês, o desenvolvimento humano e lazer, o lazer como prática educativa, lazer e seus conteúdos culturais e possibilidades de inserção dos conteúdos culturais do lazer nos equipamentos esportivos da escola. A palavra lazer é uma palavra que ela é muito corriqueira. Nós usamos ela no nosso cotidiano e muitas vezes a gente não sabe, pessoal, o real significado dessa palavra. Então, através dessa aula, a gente vai conhecer esse real significado, tá? Para que a gente possa usar esse conceito de forma adequada, dentro de um contexto adequado. Qual é o nosso processo avaliativo de aula? É a avaliação contínua e somatória, que sempre foi um tipo de avaliação que eu trabalhei na aula, é aquela avaliação que nós vamos somando tudo que vocês produzem, tudo que vocês fazem, né? Não é apenas a frequência, não é apenas o trabalho, não é apenas a participação, não é apenas o diálogo, é tudo isso que vai sendo somado. A participação nas discussões aqui, nesse primeiro momento dessa aula, nessa primeira parte, não vai ter discussões, porque já é uma aula gravada, mas vocês podem colocar as dúvidas de vocês no fórum, lá no SIGA, que eu vou criar um link para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês, para que vocês possam acrescentar qualquer sugestão e realização das atividades propostas. Essas atividades, meus caros, eu também vou colocar lá no SIGA, que é uma atividade de pesquisa, não tem como ser uma pesquisa de campo, até porque nós estamos em isolamento social, vai ser uma pesquisa mesmo de internet, né? Uma pesquisa teórica, bibliográfica, e vocês vão realizar essa atividade dentro da casa de vocês e me enviar via SIGA. Toda e qualquer atividade que eu for passar para vocês e vocês me enviarem, me retornarem, me derem um feedback, essas atividades todas serão via SIGA, tá? Vamos lá então. Quais são os conceitos e definições? Lazer é uma palavra derivada do latim licere, que significa ser lícito, ser permitido.
é normalmente definido como uma série de atividades que o indivíduo pode praticar em seu tempo livre. Pessoal, eu vou colocar aqui uma canetinha para vocês, e aí, para eu destacar algumas partes que eu considerar muito importantes, tá? Que eu possa considerar importantes para que vocês memorizem também. Um momentinho. Bom, retornando aqui, o que é que a gente percebe? Que é uma série de atividades que o indivíduo pode praticar em seu tempo livre. Gravem essa palavrinha aqui, tempo livre. Para ser lazer, para uma atividade ser considerada de lazer, você tem que fazer no momento ocioso. Aquele momento em que você não está fazendo nada. Você está ali na sua casa, ou então você está em qualquer outro lugar em que você não está fazendo nada. É um tempo livre seu, tá? Bom, no Brasil, os principais trabalhos e conceitos sobre o lazer se baseiam nas acepções teóricas do sociólogo Geoffrey Dumazedier. O Dumazedier, meus queridos, ele é um autor, um grande autor, que foi um estudioso dessa questão. Infelizmente, durante muitas décadas, a literatura sobre a questão do lazer, ela era muito escassa. Pouco se sabia sobre essas questões. Então, o Dumazedier ele foi um grande estudioso, tanto que se vocês forem perceber ao final da aula, é uma bibliografia ainda um pouco antiga, né, considerado lá da década de 80. Então, por quê? Porque o estudo a respeito dessa temática, ele ainda é muito escasso. Mas, gradualmente, ele está sendo colocado aqui, está sendo estudado, está sendo debatido dentro dos campos científicos, e o Dumazedier ele foi um pioneiro nessa questão. Então, o que era que ele dizia que era lazer? Era um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre vontade. Olha só, eu estou fazendo isso, eu estou participando dessa atividade de lazer porque eu quero. Eu não estou sendo obrigada, eu não estou querendo receber algo em troca, é livre vontade, tá? Seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se, entreter-se, ou ainda para desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua participação social voluntária ou sua livre capacidade criadora, após livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais. Isso aqui é muito importante também, olha, após livrar-se, tá? Das obrigações profissionais, familiares e sociais. No caso de vocês, eu poderia acrescentar aqui das obrigações escolares. Então, para ser considerado uma atividade de lazer, primeiro, são duas questões que nós já vimos aqui. Eu tenho que fazer essa atividade num tempo livre, tá? Não é no meu momento de trabalho, não é no meu momento que eu estou lá na escola, que eu tenho que estudar, ou então que eu estou dentro da minha casa ajudando a minha mãe. É um tempo livre, é um tempo meu. E eu tenho que fazer essa atividade porque eu quero. Não é porque eu estou sendo obrigada, tá? Não é porque eu espero receber algo em troca. O lazer, ele não é isso. Então, você pode me perguntar, professora, lá na aula de educação física, na hora que eu estou jogando vôlei lá, aquilo é um lazer? Eu diria para vocês que não. Por que eu não posso considerar aquilo uma atividade de lazer, aquele jogo de vôlei lá no IFPA? Porque lá, quando você vai para a minha aula, de certa forma, você vai, não é por sua livre vontade, digamos assim. Né? Não é porque você está no seu tempo livre, você vai porque você tem que ir. Você vai porque se você não for, você vai levar falta. Você vai porque a sua participação na minha aula, ela vai contar ponto para a sua média avaliativa. Então, acaba que aquilo ali é uma obrigação. E você não está fazendo num tempo livre, você está fazendo num tempo que é de um conteúdo escolar. Então, é uma disciplina da escola, de certa forma, é uma obrigação que você está fazendo, é algo que você deve fazer, tá? Então, aquele vôlei lá do IFPA, da aula de educação física, ele é diferente, por exemplo, daquele vôlei no campinho na rua da sua casa, no momento que você está livre e no momento que você está lá porque você quer. Você não está esperando nada em troca. Tranquilos? Bom, a Medeiros, aqui essa senhorinha, um jeito bem meigo, na obra dela de 1980,
ela define o lazer como espaço de tempo não comprometido, do qual podemos dispor livremente. Olha, mais uma vez reforça a questão que eu falei para vocês, porque já cumprimos nossas obrigações de trabalho e de vida. Mais uma vez reforçando, era o meu momento livre, ocioso. O Requicha, também da década de 80, ele define o lazer como ocupação não obrigatória, de livre escolha do indivíduo que a vive, e cujos valores propiciam condições de recuperação psicossomática e de desenvolvimento pessoal e social. Então, olha só, o Requicha, que além dele conceituar o que significa o lazer, ele ainda está dizendo assim, olha, o lazer ele traz alguns benefícios. Quais são esses benefícios? Recuperação psicossomática e desenvolvimento pessoal e social, tá? Que nós vamos ver mais lá na frente. Aqui, a parte do desenvolvimento humano e lazer, nós podemos encontrar uma grande possibilidade, né, tanto do desenvolvimento biológico do ser humano, quanto do desenvolvimento psicológico, do bem-estar, da relação desse indivíduo com a sociedade. Então, quando você pratica qualquer atividade de lazer, o legado de benefícios que você leva, sejam benefícios sociais, na questão da interação, na questão de saber se colocar no lugar do outro, na questão de ajudar o outro naquela atividade, tá? Seja nas questões biológicas, você está fazendo uma atividade física que está melhorando o seu condicionamento, você está fazendo uma atividade física que está lhe trazendo uma respiração melhor, que está lhe trazendo um batimento cardíaco melhor, que está afetando o seu organismo de forma geral, e também o desenvolvimento psicológico, né? A questão de reduzir o estresse, a questão de reduzir a sensação de angústia, a sensação de um indivíduo que está muitas vezes deprimido. Então, todas essas atividades de lazer, elas contribuem para esse desenvolvimento biopsicossocial do indivíduo, por completo, pessoal. Tá? Quando a gente faz toda e qualquer atividade física, ou a gente faz uma atividade que a gente gosta, que nos traz sensação de bem-estar, sensação de nos fazer bem, hormônios são liberados no nosso organismo, serotonina, dopamina, ocitocina. Então, esses hormônios, pessoal, eles trazem essa sensação de bem-estar, essa sensação de você se sentir bem. Então, esses benefícios, eles são muito importantes diante de uma sociedade onde você é cobrado o tempo todo. Diante de uma sociedade onde você tem que produzir, você tem que trabalhar, você tem que mostrar resultados, você tem que estudar. Diante de uma sociedade que todo tempo ela está correndo. Então, nós, enquanto seres humanos, nós temos que compreender que nós não somos só corpo, nós somos mente também. E que a gente precisa, em um determinado momento, parar e dar espaço para essas situações do nosso corpo. O nosso corpo, ele fala, o nosso corpo, ele grita. Então, nós temos que começar a tirar um tempo para nós, para a gente poder começar a aproveitar essas práticas de lazer para o nosso desenvolvimento, tá? A prática do lazer proporciona o desenvolvimento das seguintes faculdades humanas: o exercício da comunicação, aquelas pessoas que são muito introvertidas, que são tímidas, a partir do momento das práticas de lazer, elas começam a melhorar a questão da comunicação, do diálogo, da conversa. E essa comunicação, ela pode ser não apenas na questão da fala, mas ela pode ser também na questão da expressão corporal dela. Porque, como eu falei anteriormente, o nosso corpo, ele fala. Então, a sua expressão, a sua comunicação, você se comunica através da sua expressão corporal, tá? O exercício de aprender, de ensinar, de se preocupar com o próximo, é a questão da socialização, é o desenvolvimento social do indivíduo, né? Você se colocar no lugar do outro, você ajudar o outro, de expressar seus desejos e vontades, a consciência de conservação do meio ambiente e o exercício de se exigir melhores condições de vida. Como assim, professora, melhores condições de vida? Principalmente nas periferias das grandes cidades, e a gente nem precisa ir para uma grande cidade, a gente pode ver aqui em Ambaitetuba mesmo, os nossos espaços públicos de lazer, eles são muito escassos. Então, muitas vezes, as nossas crianças, os nossos adolescentes, eles querem ter essa prática de lazer, mas eles não têm.
E aí você começa a criar uma consciência de quê? De você saber refletir, de você saber ser crítico em relação ao espaço onde você mora, a rua onde você mora, o bairro, a cidade, de você exigir melhores condições de vida, até porque o lazer ele é um direito do ser humano. Tá? Então você começa a enxergar o espaço social onde você vive como um espaço que pode ter pontos positivos ou negativos do lazer. E aí vai depender de onde você mora. Então, você compreendendo que o lazer ele é importante para o seu desenvolvimento, você começa a perceber, a ter uma visão e tentar enxergar como é o espaço que você mora. Esse espaço propicia isso, ele dá essa garantia de que você vai ter essa prática de lazer de uma forma segura, de uma forma saudável, de infraestrutura para que você possa realizar essas atividades. Então, isso começa a se exigir uma percepção de mundo que vocês vão ter. Tá? O lazer como prática educativa. A Requicha, que foi aquela autora que nós falamos lá no passado, ela defende que nada seria mais adequado que considerar a importância do aproveitamento das ocupações de lazer como instrumentos auxiliares de educação. Olha só, ela já vem falar o lazer como uma questão de instrumentos que vão auxiliar no processo educacional. Ela argumenta que o indivíduo, ao participar de atividades de lazer, ele desenvolve-se quer individualmente e quer socialmente, que foi tudo que eu já expliquei para vocês. E que essas questões de desenvolvimento individual e social, elas são indispensáveis para garantir o seu bem-estar e a sua participação dentro da sociedade, tá? Quando você tem essa concepção, quando você tem essa percepção da importância dessa prática para a sua vida, você começa a levar isso para dentro do seu ambiente familiar. Então, você consciente dessa importância, você começa a compartilhar essas informações que são muito relevantes para o nosso desenvolvimento biopsicossocial para dentro do espaço onde você frequenta, seja o seu espaço familiar, o espaço da igreja, nas rodas de conversa com os amigos, em todo o seu ambiente que você está presente, tá? Vamos lá, gente. Eu estou falando rápido, por quê? Porque é uma aula experimental, tá bom? Então, assim, a gente não vai ficar aqueles 50 minutos da nossa aula. Nós vamos fazer uma aula de no máximo 20 minutos, só para a gente ver se dá certo, se vocês conseguem ter acesso à internet, tá? O Dumazedier, que foi aquele pioneiro dos estudos de lazer dentro do nosso país, ele afirma que dentro do lazer nós podemos encontrar conteúdos culturais, tá bom? E aí, olha, esses conteúdos culturais, eles vão ser divididos em vários tipos. O primeiro que eu vou explicar para vocês é o conteúdo artístico, que são aqueles que simbolizam imagens, emoções e sentimentos. Então, eu posso praticar o lazer, por exemplo, no momento de uma dança, eu posso praticar o lazer quando eu estou tocando violão, quando eu estou participando de um teatro. Professora, para eu participar do lazer, eu tenho que fazer em grupo? Eu tenho que fazer de forma coletiva? Não, gente. Você pode vivenciar um momento de lazer sozinho. Ah, professora, naquele momento ocioso, que eu não estou fazendo nada, que eu não estou obrigada a fazer nada, eu gosto de assistir série na Netflix, professora. Eu sinto muito prazer em fazer isso, eu adoro. Eu posso considerar isso um momento de lazer? Pode. Desde que essa atividade que você faça, ela não seja uma atividade obrigatória, desde que seja uma atividade que você está fazendo no seu tempo livre, você pode fazer. E a gente considera como uma atividade de lazer. É uma sensação que está lhe trazendo bem-estar, é uma sensação que é um momento que você gosta, livre, então é uma atividade de lazer, tranquilamente, tá? Então aqui eu coloquei alguns exemplos de lazer do ponto de vista cultural artístico. Pode ser o teatro, a dança, a música, por isso que a gente faz muita questão de dança, pessoal, nas nossas aulas de educação física. Olha, as atividades físico-esportivas. Então, aqui entra a questão do handebol, entra a questão do vôlei, do futsal, do basquete, do boliche, que eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês, do badminton. Então, toda aquela atividade física, desportiva que você faz no momento livre e que não é obrigação, que você não vai receber nada em troca por causa disso, é uma atividade de lazer. Tá? Esse aqui é do físico esportivo.
E aí os intelectuais? Olha, os intelectuais são os filmes, a leitura, os jogos de xadrez. Acabei de falar para vocês sobre os seriados. Aqui, esse exemplo que eu coloquei para vocês, eles estão fazendo em conjunto, mas você pode fazer sozinho na sua casa. E isso é considerado lazer, desde que abranja todas aquelas características que eu estou já falando diretamente para vocês, tá? A questão da leitura, você lê um bom livro, desde que não seja aquele livro que você é obrigado a ler, porque você tem que fazer uma prova. Se for um livro desse que você é obrigado, porque você vai fazer uma prova, essa leitura ela não é considerada uma atividade de lazer, tá? E os jogos de xadrez aqui. Bom, aqui também as partes manuais, tá? Que é a capacidade de manipulação para transformar objetos ou materiais, que são as confecções de objetos artesanais, o cuidado com a jardinagem, as meninas que fazem crochê, que tecem crochê, que fazem bordado, né? Aqui a questão de plantação, tem gente que gosta de plantar, tem gente que gosta de molhar as plantas, outras pessoas sentem no cozinhar um momento de lazer, tem gente que faz mesmo por prazer, porque gosta. Então, todo esse tipo de atividade manual que você faz porque você gosta, no tempo livre, e você não é obrigado a fazer, tá? São atividades que trazem, pessoal, um desenvolvimento biopsicossocial para vocês. Por mais que vocês não percebam, mas traz, libera substâncias, toda e qualquer atividade que a gente faça, que a gente gosta, libera substâncias que vão nos dar a sensação de bem-estar. As substâncias eu já falei para vocês, tá? Algumas atividades aqui sociais, como um baile, uma festa, um café da manhã, tá? Que vocês vão participar e que traz essa sensação, uma reunião em grupo, que seja uma reunião prazerosa. O turístico, que são as excursões, tá? A visita ao planetário, ao zoológico, ao museu, ao bosque, por exemplo. Infelizmente, nós não temos isso na nossa cidade, né, pessoal? Então, seria mais uma forma de nós começarmos a refletir. Como é que está a questão do desenvolvimento de espaços de lazer dentro do nosso município? Será que o nosso município está tendo um olhar novo para essas questões dentro da nossa cidade? Como é que o nosso município vê essas questões? Está dando prioridade? Enxerga qual é a relevância realmente desses espaços para a população de Abaetutuba? Então, é mais um momento de reflexão, né, de crítica que a gente pode ter a respeito dessas questões aqui. Ou será que para eu ir a um bosque, a um museu, eu tenho que ir lá em Belém? Por que eu não poderia ter aqui um cinema? Né? Por que eu não poderia ter aqui esses espaços turísticos? Bom, as possibilidades de inserção dos conteúdos culturais do lazer nos equipamentos esportivos. Aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês perceberem. Eles pegaram num campinho, né, um espaço que tinha na escola deles, colocaram aqui esses dois portes, colocaram a rede de vôlei e criaram um espaço de lazer. Vocês sabem que lá no IF nós tínhamos, né, pelo menos, aquele espaço da grama, que era um espaço que vocês criavam e que vocês jogavam no momento que vocês estavam ociosos, né? Pelo menos eu espero que ninguém estivesse matando a aula para estar lá, né? Momento ocioso, que você não está fazendo mais nada, não tinha mais nenhuma tarefa para fazer, e você ia e ficava jogando lá. Aqui eles criaram também um tabuleiro de xadrez no chão, e utilizaram as peças de garrafa PET, ainda tem a questão aqui da preservação ambiental. É uma coisa que dá para fazer, pessoal, muitas vezes na calçada da sua casa, de uma forma até menor. Você pode criar o seu tabuleiro com materiais recicláveis. Tá? Aqui o ping-pong, nessa escola de Criciúma, o ping-pong que nós também temos no IF, né? Os meninos, eles utilizam nesse momento ocioso. Aqui um grupo de dança, tá? Que acontece. Nós ainda não tivemos essa possibilidade de criar esse grupo contínuo dentro do IF, até pela questão do espaço que nós não tínhamos, né? Se Deus quiser, agora com a construção da nossa quadra, a gente pode dar abertura para que surjam novos projetos dentro do Instituto. Bom, por fim, eu vou deixar para vocês o material, eu vou anexar em PDF uma pesquisa contendo questões acerca do lazer, tá? Que deverá ser desenvolvida por cada um de vocês. Pessoal, vocês irão me entregar essas atividades via CIGA,
tá bom? Então, para a gente ver se deu tudo certo, se o caminho é esse mesmo, diante dessa situação que a gente está vivendo. E nas próximas aulas, seria uma realização de oficinas de produção de material didático esportivo, construído por vocês, a serem manuseados nos momentos de lazer disponíveis. E isso, se Deus quiser, pessoal, quando a gente for voltar às nossas aulas presenciais, tá bom? Bom, aqui os nossos referenciais bibliográficos e eu quero agradecer a participação de vocês. Eu espero que vocês me deem um retorno de como foi a aula, se vocês conseguiram compreender o que eu expliquei, tá? E se cuidem, viu, meninos? Um beijo a todos. Fiquem em casa, vamos ter um pouco de paciência. O momento é difícil, mas vai passar, tá? Tô com saudade de vocês e espero vê-los logo em breve, tá bom, meus queridos? Beijo e até mais.